Meu nome é Ambrosio e sou representante de Cidadania Fiscal da Receita Federal do Brasil. Nesse vídeo, vamos continuar estudando assuntos relacionados à organização da sociedade civil. Nesse vídeo, especificamente, nós vamos ver os requisitos para parcerias e recebimento de recursos. Acompanhe a apresentação. Quais são os tipos de parceria entre a administração pública e as OSCs? Os tipos de parceria da administração pública e as organizações da sociedade civil são 3: termo de colaboração, termo de fomento, acordo de cooperação. Qual a definição de termo de colaboração? Termo de colaboração é o instrumento por meio do qual são formalizadas parcerias entre a administração pública, órgão, entidade federal, estatal ou municipal, e as organizações da sociedade civil, OSC, para a consecução de finalidade de interesse público ou recíproco, proposta pela administração pública que envolva a transferência de recurso financeiro. Então, aqui o termo de colaboração tem a proposta feita pela administração pública para a satisfação de interesse público ou recíproco e vão envolver a transferência de recurso financeiro. Qual a definição de fomento? O termo de fomento é o instrumento por meio do qual são formalizadas parcerias entre a administração pública e as OSCs para a consecução de finalidade de interesse público ou recíproco, proposta pela organização da sociedade civil, que envolva a transferência de recurso financeiro. Então, o termo de fomento, a proposta é feita pela organização da sociedade civil para atender a finalidade de interesse público ou recíproco e envolve ali a transferência de recurso financeiro por parte da administração pública. Qual a definição de acordo de cooperação? O acordo de cooperação é o instrumento por meio do qual são formalizadas parcerias entre a administração pública e as organizações da sociedade civil, para a consecução de finalidade de interesse público ou recíproco, proposto pela administração pública ou pela organização da sociedade civil, que não envolva a transferência de recurso financeiro. Então, no acordo de cooperação, a proposta pode vir tanto da administração pública, como também da organização da sociedade civil para atender a finalidade de interesse público ou recíproco. E importante, no caso do acordo de cooperação, não envolve a transferência de recurso financeiro. Mas atenção, o acordo de cooperação pode envolver comodato, doação de bens e outras formas de compartilhamento de recurso patrimonial. Então, só não tem a transferência de recurso financeiro. Quais são os requisitos para a celebração de parceria de acordo de cooperação? Para a celebração de acordo de cooperação entre a administração pública e a OSC, as organizações da sociedade civil deverão ser regidas por normas de organização interna que prevejam expressamente objetivos voltados à promoção de atividade e finalidade de relevância pública e social. Quais são os requisitos comuns para parcerias da pública com a organização da sociedade civil? O primeiro requisito aqui em destaque é a escrituração de acordo com os princípios fundamentais de contabilidade e com as normas brasileiras de contabilidade. Então, a organização da sociedade civil tem que ter escrituração escrituração contábil, de acordo com os princípios fundamentais de contabilidade e com as normas brasileiras de contabilidade. Segundo requisito comum, experiência prévia na realização com a efetividade do objeto da parceria ou de natureza semelhante. Terceiro, instalações, condições materiais e capacidade técnica operacional para o desenvolvimento das atividades ou projetos previstos na parceria e o cumprimento das metas estabelecidas. Quarto, no mínimo um ano de existência, com cadastro ativo, comprovados por meio de documentação emitida pela Receita Federal do Brasil, com base no Cadastro Nacional de Pessoa Jurídica, o CNPJ, para parceria celebrada no âmbito dos municípios. No mínimo 2 anos de existência, com cadastro ativo, comprovados por meio de documentação emitida pela Receita Federal do Brasil, com base no Cadastro Nacional da Pessoa Jurídica, CNPJ, para parceria celebrada no âmbito do Distrito Federal ou dos estados.
ou, no mínimo, 3 anos de existência, com cadastro ativo, comprovados por meio de documentação emitida pela Receita Federal do Brasil, com base no Cadastro Nacional da Pessoa Jurídica, CNPJ, para parceria firmada ou celebrada, melhor dizendo, no âmbito da União. Então, você veja, esses requisitos são comuns a todos os tipos de parceria, seja ela realizada com entidades privadas sem fins lucrativos, com cooperativas sociais ou com entidades religiosas para atender a finalidades de interesse público. Então, repetindo, escrituração contábil, experiência prévia, instalações e condições e capacidade técnica para desenvolvimento da atividade e atingir as metas, e aí, dependendo de onde vai celebrar a parceria, 1 ano de existência para a parceria com os municípios, 2 anos de existência, né, no mínimo, para a parceria firmada no âmbito do Distrito Federal ou dos estados, e no mínimo 3 anos de existência para a parceria firmada no âmbito da União. Quais são os requisitos específicos para a entidade privada sem fins lucrativos? Além daquelas requisitos comuns a todos, no caso específico da entidade privada sem fins lucrativos, elas devem ser regidas por normas de organização interna que prevejam expressamente objetivos voltados à promoção de atividades e finalidades de relevância pública, que, em caso de dissolução da entidade, o respectivo patrimônio líquido será transferido a outra pessoa jurídica de igual natureza que preenche os requisitos da Lei 13.019 de 2014 e cujo objeto seja preferencialmente o mesmo da entidade extinta. Repetindo, esse é um requisito a mais relacionado à entidade privada sem fins lucrativos, que também deve cumprir os requisitos comuns a todas as organizações da sociedade civil. Quais são os documentos que devem ser apresentados para a parceria? A organização da sociedade civil deve apresentar certidões de regularidade fiscal, previdenciária, tributária, de contribuições e de dívida ativa, de acordo com a legislação aplicável de cada ente federado. Certidão de existência jurídica específica pelo cartório, expedida pelo cartório de registro civil, cópia do estatuto registrado e de eventuais alterações, ou se tratando de sociedade cooperativa, certidão simplificada emitida por junta comercial. Cópia da ata de eleição do quadro dirigente atual, relação nominal atualizada dos dirigentes da entidade com endereço, número e órgão expedidor da carteira de identidade e no registro no cadastro de pessoa física de cada um deles. Comprovação de que a organização da sociedade civil funciona no endereço por ela declarado. Quais são as providências da administração pública relacionadas com a parceria? Tanto para o termo de colaboração e o termo de fomento, que envolve a transferência de recurso financeiro, ela é obrigada a fazer a realização do chamamento público, ressalvadas as hipóteses previstas na Lei 13.019 de 2014, por exemplo, em caso de calamidade pública ou guerra. Indicação expressa da existência de prévia dotação orçamentária para a execução da parceria. Demonstração que os objetivos e finalidades institucionais e a capacidade técnica operacional da organização da sociedade civil foram avaliados e são compatíveis com o objeto. Aprovação do produto de trabalho, emissão de parecer de órgão técnico da administração pública, emissão de parecer jurídico do órgão de assessoria ou consultoria jurídica da administração pública acerca da possibilidade de celebração da parceria. Quando a administração pode dispensar a realização do chamamento público? Tem um caso, mas aqui de forma detalhada. A administração pública pode dispensar a realização do chamamento público no caso de urgência decorrente de paralisação ou iminência de paralisação de atividade relevante de interesse público pelo prazo de 180 dias, no caso de guerra, calamidade pública, grave perturbação da ordem ou ameaça à paz social. Quando se trata de realização de programa de proteção a pessoas ameaçadas ou em situação que possa comprometer a sua segurança. E no caso de atividades voltadas e vinculadas a serviços de educação, saúde e assistência social, desde que executados por organização da sociedade civil, previamente cadastrada pelo órgão gestor da respectiva política.
O parecer do órgão técnico da administração pública deve se pronunciar sobre o quê? O órgão técnico da administração pública, que deverá pronunciar-se no parecer de forma expressa a respeito do mérito da proposta, em conformidade com a modalidade de parceria adotada, da identidade e da reciprocidade de interesse das partes na realização e mútua cooperação da parceria prevista nessa lei, da viabilidade de sua execução, da verificação do cronograma de desembolso, da descrição de quais serão os meios disponíveis a serem utilizados para a fiscalização da execução da parceria, assim como dos procedimentos que deverão ser adotados para a avaliação da execução física e financeira no cumprimento das metas e objetivos, da designação do gestor da parceria e da designação da comissão de monitoramento e avaliação da parceria. Quando serão efetuadas a liberação dos recursos financeiros? As parcelas dos recursos financeiros, transferidos no âmbito da parceria serão liberadas em estrita conformidade com o respectivo cronograma de desembolso, exceto nos casos a seguir, nos quais ficarão retidas até o saneamento das impropriedades. Ali, de acordo com o respectivo programa de desembolso previsto no plano de trabalho do projeto que foi aprovado. Então, isso é dispensável, ou ficar melhor dizendo, serão retidas até que haja saneamento, quando houver evidência de irregularidade na aplicação de parcela anteriormente recebida, quando constatado desvio de finalidade na aplicação de recursos, ou inadimplemento da organização da sociedade civil em relação às obrigações estabelecidas no termo de colaboração ou de fomento, quando a organização da sociedade civil deixar de adotar sem justificativa suficiente as medidas saneadoras apontadas pela administração pública e pelos órgãos do controle interno ou externo. Nas parcerias cuja duração exceda 1 ano, é obrigatória a prestação de contas ao término de cada exercício. Então, repetindo, a liberação das parcelas dos recursos financeiros, elas serão transferidas no âmbito da parceria, serão realizadas em estrita conformidade com o respectivo cronograma de desembolsos, mas elas podem ser suspensas e ficarem retidas enquanto não tiver o saneamento das impropriedades. Quais são as responsabilidades da OSC pelos recursos recebidos? A organização da sociedade civil tem responsabilidade exclusiva pelo gerenciamento administrativo e financeiro dos recursos recebidos, inclusive no que diz respeito às despesas de custeio, de investimento e de pessoal. A OSC tem responsabilidade exclusiva pelo pagamento dos encargos trabalhistas, previdenciários, fiscais e comerciais relacionados à execução do objeto previsto no termo de colaboração ou de fomento, não implicando responsabilidade solidária ou subsidiária da administração pública à inadimplência da organização da sociedade civil em relação ao referido pagamento. Os ônus incidentes objeto da parceria ou os danos decorrentes de restrição à sua execução. Quais despesas podem ser pagas com recursos vinculados à parceria? As despesas que podem ser pagas com recursos vinculados à parceria são remuneração da equipe encarregada da execução do plano de trabalho, inclusive do pessoal próprio da organização da sociedade civil, durante a vigência da parceria, compreendendo as despesas com pagamento de impostos, contribuições sociais, Fundo de Garantia Tempo de Serviço, Fundo de Garantia, FGTS, férias, 13º salários, salários proporcionais, verbas rescisórias e demais encargos sociais e trabalhistas. Diários referentes a deslocamento, hospedagem e alimentação, nos casos que a execução do objeto da parceria assim o exija. Custos indiretos necessários à execução do objeto, seja qual for a proporção em relação ao valor total da parceria. Aquisição de equipamento e materiais permanentes essenciais à consecução do objeto e serviços de adequação de espaço físico, desde que necessário à instalação dos referidos equipamentos e materiais. Atenção! É vedado utilizar recursos para finalidade alheia ao objeto da parceria e pagar qualquer título, servidor ou empregado público, salvo nas hipóteses previstas em lei específica e na lei de diretrizes orçamentárias.
É importante esse conhecimento por parte da organização da sociedade civil, porque o pagamento realizado de despesa que não estejam aqui vinculados a parcerias, né, elas serão objetos, né, de impedimento de transferência de recursos, conforme o cronograma estabelecido, até que seja saneado, né, essa impropriedade. E existe a possibilidade também, em alguns casos, que não na regularização, né, também seja obrigatório a devolução do recurso recebido através da parceria. Aqui estão as referências dessa apresentação, basicamente a Lei 13.019, de 31 de julho de 2014, que foi utilizado, que fala sobre o marco regulatório das organizações da sociedade civil. Redinaf é a rede de aprendizagem social formada por estudantes e professores com apoio técnico da Receita Federal. O Núcleo de Apoio ao Contato Fiscal NAF é um projeto desenvolvido pela Receita Federal em parceria com instituições de ensino, com o objetivo de oferecer serviços contábeis e fiscais gratuitos para o cidadão e pequenas empresas. Os serviços são de apoio e orientação e não substituem o escritório de contabilidade. Conheça os programas da Cidadania Fiscal da Receita Federal, detalhes no link abaixo no QR Code ao lado. Encerrando esse vídeo, agradeço a atenção de vocês até esse momento e até o próximo vídeo.